Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo Araújo e mais uma aula do violão iniciante. Na aula de hoje nós vamos começar uma técnica nova, tocar as melodias das músicas. Até então no nosso repertório nós estamos tocando a harmonia, que é montar os acordes e fazer o acompanhamento da música. Um exemplo na música Felicidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. Fiz um dedilhado e toquei os acordes. Os acordes são grupos de notas, né? O acorde de Dó, o acorde de Ré menor, o acorde de Sol. Quando eu toco a melodia, eu toco uma nota de cada vez. Vou tocar a melodia da música Felicidade. Um outro exemplo, na música Como é Grande Meu Amor por Você. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. De novo, toquei aqui a harmonia, fiz os acordes que acompanham a música. Vou tocar a melodia da música. Quando a gente toca os acordes são representados por cifras, que são as letras. Tem lá a letra A, o acorde de Lá. Letra G, o acorde de Sol. Letra E com M minúsculo, Mi menor. E aparece então essa cifra e aquele desenho do braço do violão para a gente montar lá, saber quais são os dedos da mão esquerda que a gente vai utilizar. Dedo 1, dedo 2, em qual corda e em qual casa. Muito bem. Quando a gente vai tocar a melodia ela é escrita na tablatura. O que é a tablatura? A tablatura é um tipo de partitura facilitado para instrumentos de cordas, principalmente violão e guitarra. Na partitura é mais difícil porque a partitura é um pentagrama, que são 5 linhas e mais espaços, tem uma clave, e ali dentro vão aparecer notas musicais, figuras rítmicas que representam uma duração. E além disso, no espaço e na linha que ela tiver, ela vai ser uma nota Sol, uma nota Si, e assim por diante. Na tablatura, são linhas que representam as cordas do violão e vão ter números. Esses números serão as casas. As casas do violão. Tem aqui corda solta, casa 0, casa 1, casa 2, casa 3 e assim por diante. Vamos ver a diferença? No caso dos acordes, aparece o desenho do braço do violão. A gente observa que as linhas horizontais são as cordas, começando lá em cima da sexta corda. Está em vermelho para destacar. Sexta corda descendo. Quinta, quarta, terceira, segunda e lá embaixo para destacar também a primeira. E essas colunas aqui são as casas do violão. A casa 1, casa 2 e casa 3. Na tablatura, são 6 linhas que representam as 6 cordas. Porém, a gente observa que as linhas estão escritas de uma outra maneira. A primeira linha lá em cima representa a primeira corda. E a gente sabe que no violão, a gente toca da primeira corda até a sexta corda de baixo para cima. Então, lá em cima, para destacar a primeira linha, significa a primeira corda. Aí, descendente, segunda, terceira, quarta, quinta. E a sexta corda, também em vermelho para destacar, fica embaixo. Esse princípio que é o princípio da partitura, que eu saio da parte de baixo para a parte de cima ascendente, saindo do mais grave para o mais agudo. Agora vamos ver no exemplo na parte prática. No caso das cifras, eu tenho aqui o exemplo no acorde de Mi menor. Então ele aparece ali as 6 linhas, né, o desenho do braço do violão. As 6 linhas, contando da sexta para a primeira, de cima para baixo, as 3 casas, e os dedos da mão esquerda que eu vou colocar aqui para montar a posição. No caso ali está o dedo 1 na quinta corda casa 2 e o dedo 2 na quarta corda casa 2. Montei o acorde, como a gente pode observar. Na sexta corda tem casa 0, na terceira corda tem casa 0, na segunda casa 0, na primeira casa 0. Ou seja, eu toco todas as cordas aqui. Essa é a leitura de cifras. Aparece o símbolo em cima, que é o Mi menor, o EM, e o desenho do braço do instrumento com as linhas e as 3 casas no caso aqui. Vamos ver agora como será na tablatura.
Aqui eu tenho o exemplo da tablatura. Como a gente pode observar, são as 6 linhas de cima para baixo. Olha lá, primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Mas a gente sabe que no violão, a primeira corda fica embaixo e a sexta corda fica em cima. Muito bem. Como a gente pode observar, na tablatura, o primeiro número que aparece ali é o número 0. Ele está escrito em qual linha? Na primeira linha. A primeira linha representa a primeira corda. O número 0 significa casa 0, ou seja, corda solta. Então eu vou lá e vou tocar a primeira corda do violão solta. Detalhe, na mão direita, eu vou utilizar sempre o indicador, vou tocar uma nota de cada vez, o indicador sempre tocando para cima. Então vou lá, o número 0 na primeira linha, primeira corda, casa 0. Depois aparece o número 1. Esse número 1 também está escrito na primeira linha, que é a primeira corda. Número 1 representa a casa 1. Aí eu vou lá com o dedo 1 na casa 1 da primeira corda, indicador aqui na primeira corda, e toco uma vez. Depois aparece o número 0. O número 0 aparece na segunda linha. A segunda linha é a segunda corda do violão. A gente sabe que o número 0 é a corda solta. Então vou lá na segunda corda do violão com o indicador e toco uma vez. Depois aparece o número 1. O número 1 também está escrito na segunda linha, segunda corda. Vou lá e toco com o dedo 1 na casa 1 da segunda corda, indicador aqui na segunda corda, toco uma vez. Depois aparece o número 2. Número 2 na segunda linha, ou seja, casa 2 da segunda corda. Vou lá na segunda corda, casa 1, casa 2, vou utilizar o dedo 2 e toco uma vez aqui com o indicador a segunda corda. Na sequência, aparece o número 3. O número 3 também está escrito na segunda linha. A segunda linha representa a segunda corda. Então vou lá na casa 3, ó, casa 1, casa 2, casa 3 da segunda corda, vou usar o dedo 3 aqui e também toco com o indicador uma vez aqui a segunda corda. Depois disso, está escrito o número 1, mas esse número 1 está escrito na primeira linha. Primeira linha é a primeira corda. Então vou lá com o dedo 1 na casa 1 da primeira corda, indicador aqui na primeira corda, e toco uma vez. Na sequência, está escrito o número 2. O número 2 está escrito na terceira linha. Terceira linha é a terceira corda do violão. 1, 2, 3. Como é o número 2, é na casa 2. Eu conto casa 1, casa 2 e posso utilizar o dedo 2 aqui na terceira corda, casa 2. Vou usar o indicador aqui na terceira. Como a gente pode observar na tablatura, ela tem umas divisões que chamam-se barra de compasso. Quando a gente recebe as músicas, a letra com as cifras, sempre aparece a batida ou o dedilhado. E aparece lá 2x4, às vezes 3x4, 4x4, e 2 barras de compasso e o dedilhado no meio, para a gente fazer uma contagem de tempo. No caso aqui, como tem essa barra no meio, eu tenho 2 compassos aqui. Não está aparecendo para mim aqui a fórmula de compasso, mas significa que no primeiro compasso eu conto 4 tempos e no segundo compasso também. A gente está vendo, ó, uma barra no começo e uma barra no final. Vou tocar uma vez o que está escrito na tablatura bem devagarzinho. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, bem devagar. Número 0, primeira linha. Casa 0, primeira corda. Número 1, primeira linha. Casa 1, primeira corda. Número 0, segunda linha. Casa 0, segunda corda. Número 1, segunda linha. Casa 1, segunda corda. Número 2, segunda linha. Casa 2, segunda corda. Número 3, segunda linha. Casa 3, segunda corda. Número 1, primeira linha. Casa 1, primeira corda. Número 2, terceira linha.
casa 2, terceira corda. Esse é o princípio de leitura de tablatura. Não é uma música, é só um exercício para a gente ver essa diferença, que quando nós vamos tocar os acordes, aparece o desenho do braço do instrumento. Então vem da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, de baixo para cima. Na tablatura é escrito ao contrário. Primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, de cima para baixo, mas relembrando, as linhas representam as cordas. Então se tiver escrito lá, está escrito na quarta linha. A quarta linha é a quarta corda. Eu vou contar no violão de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira e quarta corda e vou tocar. E os números que aparecerem ali, eles vão significar qual é a casa. Na mão esquerda, de preferência, o número que aparecer ali eu também utilizo o dedo. Então vamos supor que aparece o número 1. Eu sei que é casa 1, posso usar o dedo 1. Aparece o número 2, casa 2, posso usar o dedo 2. Aparece o número 3, casa 3, uso o dedo 3. Se aparecer o número 4, casa 4, vou usar o dedo 4. Este, então, é o princípio de leitura de melodias na tablatura. As músicas têm a harmonia, que são os acordes, né? O acompanhamento da música, que pode ser com uma batida ou com um dedilhado, e tem a melodia, e essa melodia ela é escrita na tablatura. Estudem com calma, observem bem os números que significam quais são as casas, e as linhas representam as cordas. Como a gente viu na tablatura, de cima para baixo aparece primeira linha, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, mas quando a gente vai ler isso no violão, a gente sabe que no violão a primeira corda fica embaixo e a sexta corda fica em cima. Os números que aparecerem, a gente pode utilizar tanto quanto casa, como também dedo. Então apareceu o número 1, dedo 1 na casa 1, 2, dedo 2 na casa 2 e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado desse novo material, essa nova técnica. E as próximas músicas eu vou trazer para a gente aqui escrito harmonia e melodia. Valeu, gente. Até uma próxima. Bons estudos. Valeu.